Muito bem, galera, de volta aqui ao canal do Lessa, nesta terça-feira, dia do Fluminense chegar aqui em Assunção, no Paraguai, para o jogo da próxima quinta-feira, importante, contra o Cerro Porteño pela Libertadores, mas infelizmente as notícias não são boas. Vocês já devem ter visto, muitos já devem ter visto, em relação ao afastamento de 4 jogadores do elenco profissional do Flu. 4 jogadores afastados por indisciplina. Vou trazer a notícia aqui para vocês e mais alguns detalhes de bastidores que eu consegui apurar em relação a essa história e ao que vem acontecendo com alguns jogadores do Fluminense. Primeiro, já começando com a notícia, os atletas John Kennedy, Cauã Elias, Arthur e Alexander foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco e não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e contra o Corinthians, em São Paulo. Uma informação que foi divulgada pelo próprio Fluminense, tá? O clube divulgou essa informação mais cedo e, evidentemente, não deu mais detalhes. E a gente foi correr atrás para tentar entender o que aconteceu, o que realmente aconteceu naquela noite, né, na véspera do jogo. O que eu consegui apurar é que esses jogadores, esses jovens, levaram mulheres para a concentração. E isso chegou ao conhecimento da comissão técnica, isso chegou ao conhecimento da diretoria. Eu ainda estou apurando mais alguns detalhes. Eu acabei de ver aqui que o GE publicou uma matéria agora falando, dando também essa informação e acrescentando que foi organizada uma festa, que essa festa teria incomodado outras pessoas. Um funcionário do hotel viu e acabou passando tudo para, enfim, alguém da diretoria, alguém do staff do Fluminense, né? E aí a decisão foi tomada após o jogo contra o Vasco, antes da viagem aqui para o Paraguai. Primeiro, a lamentar, né? Acima de qualquer coisa, a lamentar. Mas, como eu disse, não surpreende. Há poucos dias publiquei uma matéria, aliás, publiquei um vídeo, falando sobre a situação do Alexander. Por que o Alexander não jogava? Por que não tinha chance? E na minha apuração, é porque ele vinha treinando mal. O Alexander foi nas redes sociais escrever que era mentira. Depois acabou apagando o post. Por que será que apagou? Por que será que não jogava? Dificilmente, gente, é coincidência. O fato de estar treinando bem, normalmente, vem acompanhado de outras coisas. Para um jogador que tem potencial, para um jogador que é muito bom, se ele está treinando muito mal constantemente, naturalmente tem algo a mais. Ou é algum problema familiar, que às vezes tem um familiar doente, enfim, problemas que todos nós temos, ou o problema está fora de campo. Mas em relação a festas, a mulheres, e aí o cara não consegue entregar tudo no treino. Reparem a temporada do John Kennedy em 2024. O que o John Kennedy entregou até agora em 2024? Para um cara que foi herói da Libertadores, para um cara que foi extremamente importante, para um cara que a torcida adora, muita gente idolatra, é apaixonado pelo John Kennedy. Uma grande parte da torcida do Fluminense, todo mundo quer ver o Alexander jogar, pede para o Alexander jogar. O Arthur mal teve chance no profissional. O Cauã Elias acabou de renovar um contrato. E vinha entrando constantemente nas partidas. O que esses garotos querem? O que eles pensam da vida? Porque aí, o que acontece? Por isso eu falo sempre para ter calma. E não é a primeira, desde o ano passado, algumas coisas vêm acontecendo. O Alexander chegou a se atrasar em treinos, enquanto o Diniz estava na seleção brasileira. Então nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. E aí o que acontece? A gente acaba dando porrada em quem realmente está trabalhando. Independentemente de estar certo ou errado, né? A gente fica cobrando. O Diniz, coloca o cara pra jogar, coloca o moleque pra jogar. Tá vendo? Paneleiro, não gosta de xerém. Aí, tá vendo? Odeia xerém. E a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Às vezes a gente sabe, às vezes não. Sempre, isso nunca fez muito sentido pra mim. O Diniz odeia a base. Ele vai dar preferência a reforços que chegaram, a jogadores mais experientes, a jogadores que ele pediu. Isso aí é óbvio. Mas o fato de não dar oportunidade, de não ter chance para alguns desses jogadores, isso aí já fala muita coisa.
Isso aí já fala por si. E aí a gente quer, não sobe, tem que subir, bota no profissional, tem que jogar. E aí acontece esse tipo de coisa. Vocês imaginem se esses jogadores não estivessem na concentração. Vocês só imaginem se eles fizeram isso na concentração, imaginem se não estivessem na concentração. Então o Fluminense faz certo ao se comunicar, ao avisar, a explicar por que esses jogadores vão ficar fora da partida contra o Cerro e da partida contra o Corinthians, porque, obviamente, eles não seriam relacionados. E aí depois ia começar, isso iria gerar uma série de especulações. Então, agora não tem motivo para ter especulação. A notícia é essa, o clube já informou, por mais que não tenha dado os detalhes, é natural que não faça, mas pelo menos comunicou, informou o torcedor por que esses jogadores vão ficar fora. E é claro que é o tipo de coisa que gera consequência, e não para agora, não é só para esses 2 jogos. É óbvio que na cabeça do Diniz, a comissão técnica, esses caras vão ficar. É óbvio que isso vai deixar uma mancha, vai deixar uma cicatriz. E eles vão ter que trabalhar muito mais para continuar tendo oportunidade no time. O Diniz é o cara que ele aposta, ele acredita no cara, mas ele precisa também ter uma reciprocidade. Se não há essa reciprocidade, meu amigo, vai ficar para trás. E aí, esses garotos que são jovens, mas sabem muito bem a responsabilidade que eles têm, o John Kennedy já decidiu uma Libertadores, eles têm que decidir o que eles querem para a vida deles. Clube de futebol também serve para recuperar jogadores, também serve para formar cidadãos melhores, também serve para formar seres humanos melhores, mas a pessoa tem que querer. Clube de futebol também não é ONG. Quem tá ali tem que ter responsabilidade, tem que saber que tá jogando num clube gigantesco, com uma torcida apaixonada, e tem que respeitar essa torcida. Quando esses caras fazem isso, eles não estão respeitando o maior patrimônio do clube, que é a torcida. E aí depois não adianta dizer que tem que usar jogador X e Y, que tem que colocar para jogar. Ah, porque é bom. Não, hoje não basta ser bom. Tem que ser atleta. Tem que ser atleta de futebol. E em muitos momentos, a pessoa não quer o ônus, só quer o bônus. Não quer passar pelo processo de disciplina, pelo processo de dedicação, de esforço, de comprometimento. Algo que é exigido por jogadores experientes desse elenco, como Felipe Melo, Marcelo, o cara que vem de uma carreira brilhante. Imagina esse cara olhando para esses moleques que estão começando a carreira agora, que não são nada ainda. Imagina o que passa na cabeça de um Felipe Melo, por exemplo, de um Fábio com mais de 40 anos, os caras ralando todo dia, se dedicando, tendo comprometimento com o clube, sendo uma referência, podendo ser ali um ponto de apoio. Pô, olhem para mim, façam o que eu faço. E aí você vê os moleques pegando e jogando a oportunidade da vida no ralo. E aí vai cobrar quem? Vai cobrar o treinador que não coloca para jogar? O treinador tem que passar por cima disso, de qualquer indisciplina, e dane-se? Eu não acho que funcione dessa forma, sinceramente. Porque, gente, no fim das contas não dá para dissociar as coisas. Se você não pune, você vai abrir precedentes para todos fazerem. E como você não vai ter no seu elenco jogadores experientes, gabaritados, que estão ali ralando todo dia, se comprometendo com o clube, abrindo mão, o Marcelo poderia ter encerrado a carreira, tá na Europa e tá aqui. Como você vai permitir que algo desse tipo ocorra com moleques que ainda estão começando a carreira, que não são nada? E não dá para dissociar também o desempenho em campo. O que esses jogadores eles vêm entregando? Vocês realmente acham que é coincidência? Será que a gente vai ser inocente a esse ponto de achar que é coincidência o fato deles estarem entregando tão pouco quando tem oportunidade? É claro que não é coincidência, gente. Uma coisa leva a outra. Futebol hoje exige um nível de profissionalismo absurdo. E se você não está disposto a se sacrificar por isso, você vai ficar para trás. Não tem jeito. Infelizmente, essa é a realidade. A gente fala, pô, o futebol do Alexander acabou. Pô, o futebol, o John Kennedy não tá jogando esse ano. Como é que pode? Os caras são bons, tem que dar mais minutos. E aí, quando isso vem à tona, a gente entende os motivos. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui em diante. Eu vou buscar mais informações aqui para vocês, informações de bastidores, para trazer e acrescentar aqui em relação a essa história. Mas é isso. Os 4 estão afastados, não viajam aqui para Assunção, no Paraguai, e também não vão para São Paulo enfrentar o Corinthians. E eu vou tentar entender melhor para ver se isso ainda vai ter mais algum desdobramento
e outras consequências. Beleza, galera? Deixa aí seu like, por favor, se você puder, se você quiser. O seu comentário também é sempre muito importante. Se inscreva aqui no canal do Lessa. Tamo junto, um abraço.